Eu quero conversar agora sobre a questão dos pais também serem o herói dos seus filhos. Por quê? Porque o filho ele vai buscar alguém para admirar, alguém para imitar. A importância do pai e da mãe ocuparem o lugar de admiração dos filhos. Isso é importante, né, Dagmar? Muito importante. Eu até falo que heróis a gente apresenta. Por exemplo, se uma criança assiste muita TV, muitas vezes os heróis são as pessoas violentas, né? São super-heróis. Então é aquele homem de ferro que não tem coração, é o super-homem, o homem de aço, é o Hulk que resolve tudo na violência. Então, se eu for crescendo achando que aquilo é o herói, eu posso replicar. E uma coisa importante são os valores, sabe? Porque quando chega na adolescência, é uma fase que a gente chama, o adolescente está formando o que a gente chama, está fechando o seu córtex pré-frontal. Então, ele ainda é muito influenciável, ele é muito impulsivo. Então, quando a base da infância é que vai me dar suporte para essa adolescência. O que eu quero dizer com isso? Aí ele sai dos heróis da infância e entra nos influencers. Quem eu quero realmente que influencie o meu filho? Será que a coisa mais importante é o ser ou é o ter? Será que a coisa mais importante é a ética ou ter o dinheiro a qualquer preço? Então, são várias coisas que a gente vai formando na infância. Você deve perguntar, Dagmar, como que eu falo de assuntos tão complexos como esse com uma criança? Uma das maneiras que eu sempre usei muito com os meus filhos e recomendo aos pais é a própria literatura. Quando você traz os livros para refletir, os livros que trazem esse tema, como a inveja, como a importância do afeto, como você traz livros que contam histórias, você vai ver até as fábulas mesmo, elas sempre têm uma lição. Eu não devo mentir, né? Eu gosto muito de uma que é a história do leão, né? Que ele sempre vai, o pai diz assim, olha, você só chame e peça ajuda se aparecer algum perigo. Aí ele começa a gritar que tem perigo, as pessoas vão ajudar e não é o perigo. Na hora que ele grita que aparece uma raposa, ninguém vai ajudar, porque ele estava mentindo. Então a gente conta uma historinha dessa que você entende, puxa, eu não devo mentir, porque quando eu contar a verdade, ninguém vai acreditar. Eu não devo enganar. Então, os livros são uma estratégia, eu acho muito importante. E a conversa franca dos pais. Eu gosto muito, às vezes, de estar junto dos meus filhos quando eles estão vendo televisão. Eu vou refletindo, você acha isso certo? Se você tivesse essa situação, que você faria? E aí a gente começa a trabalhar esses comportamentos para formar uma base para quando chegar na adolescência, quando o ciclo social é maior, ele correr menos risco de ser influenciado, porque não deve ser uma influência. O Genildo pode falar muito bem disso, né? Lá na área do João 23, vocês trabalham muito essa temática? Sim, sim. A questão da identificação, né? As crianças e adolescentes, eles gostam muito de identificar quem eles têm o vínculo e quem eles querem ser, né? Quando crescer, né? Não questão somente do ter. E aí, lá, os adolescentes, eles apresentam muito a questão de ser um jogador de futebol, de ser uma bailarina, de ser uma atriz. E eles vão pegando esses exemplos, né? De pessoas para alcançar. Mas, é claro, nós sempre estamos trabalhando a questão do desenvolvimento humano dessas crianças e adolescentes. E aí trazemos sempre para perto, sempre para que o pai esteja presente, o pai e a mãe. Para quê? Para que esse vínculo ele fique estabelecido no seio familiar e eles possam ver que o pai e a mãe, de fato, são super-heróis. É eles que estão lá todo dia, levando eles, acompanhando, fazendo todo o processo para que eles, de fato, sejam felizes. Então, o intuito maior é esse, né? Trazer as famílias para dentro do aparelho e a comunidade em si ver que o real herói é aquele que se acorda de manhã, dá afeto, carinho, em meio às dificuldades, ele está lá toda hora dando todo o suporte. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam lá no bairro? No bairro é mais a questão da desigualdade social, né? Você vê que a vulnerabilidade social lá é muito apresentável. E aí a questão... Tem muitas crianças que vão atrás de um lanche, né? E através do lanche nós vamos ensinando, né? Que, pai, eu vou lhe ensinar melhor. É melhor descascar do que desembrulhar, né? Que é a alimentação saudável. E aí, no pouquinho, essa criança, adolescente, vai aprendendo tudo o que é saudável. A forma de falar, a forma de se expressar, de brincar. Então, esse tempo é sempre prazeroso e valioso.
Então, todos os profissionais, os colaboradores, eles são trabalhados para isso, para apresentar à criança uma forma lúdica de viver, uma forma de brincar e que seja saudável, né? Então, a questão da vulnerabilidade social é um dos maiores desafios, né? A questão que muitos pais estão trabalhando e os avós que cuidam dos seus netos, né? Então, nós sempre estamos ensinando, trabalhando com os familiares para que eles possam passar o mais positivo para os seus filhos e cuidadores. Até porque a criança vai imitar, o exemplo é a melhor maneira de ensinar, né? E eu gostei muito dessa ideia do herói, viu? O herói é aquele que sai todo dia para trabalhar, que volta para casa, traz o alimento e ainda dá afeto e amor. E é isso que a gente precisa, que os adultos precisam ser a referência dos seus filhos, entendeu? Para que ele tenha você como um exemplo e um modelo, como você falou, para poder imitar, né? E é daí que a gente fala muito isso. Criança aprende observando e imitando. Então é importante que os pais também tenham essa consciência. Quando eles forem tomar suas atitudes, tem sempre alguém olhando. Quando eu vou falar, se eu tenho um pai que ele é carinhoso, a tendência é que meu filho também use de carinho. Se o pai é agressivo, a tendência é que a criança também seja agressiva. E aí é isso, é olhar, é o espelho. Que espelho eu quero ser para o meu filho, né? E desse espelho, daqui a pouco se transforma mesmo nesse modelo. É o herói, né? A gente fala muito do filho aprender, tirar boas notas, fazer uma universidade, que às vezes é o sonho dos pais e o filho não quer, mas aí, né, hoje em dia a gente já está entendendo mais. Mas tem uma coisa que a gente fala muito pouco, que é ensinar a criança a ser um humano melhor. Isso é muito importante, né? A gente pergunta muito que mundo eu deixo para os nossos filhos, mas a gente tem que perguntar que filho eu estou deixando para esse mundo. Até porque esse filho é que vai garantir que a continuidade desse mundo, né? É o que a gente está vivendo hoje. A gente pensa que não, mas olha, o que a gente planta na criança, a criança é o capital humano, é aquela criança que vai ser o adulto de amanhã. Então, quando a gente fala de clima, quando a gente fala de natureza, quando a gente fala de valores, quem vai fazer tudo isso? São os nossos filhos. Então, essa pergunta, que filho eu deixo para esse mundo, eu acho que também tem que fazer parte da nossa missão como pai e mãe. Ensinar também valores como honestidade, como empatia, solidariedade, né? A gente não pode esquecer. Às vezes você pensa assim, eu vou passar aqui na frente, na fila e tudo, a criança percebe tudo. A criança percebe tudo. Ela escuta até a conversa que não tem nada a ver com ela capta. Então vamos aproveitar esse lado bom do cérebro fértil das crianças e vamos ensinar boas coisas, não é? Exatamente, né? Tem a neuroplasticidade, né? Que a criança está sempre em estado de desenvolvimento. E o cérebro ele capta muita coisa nessa fase. Primeira, infância, segunda, elas captam tanto o bem como o mal. Então o lado positivo e negativo eles devem ser sempre sido pontuados, né? Qual o fator de risco, qual o fator de proteção que essa criança está sendo exposta? E aí os pais devem sempre estar atentos. O que está sendo visto, o que está acontecendo com essa tela, né? Como essa criança está conduzindo o seu dia. E a criança ela precisa ter uma rotina. Então, se de fato essa criança tem uma rotina positiva, de fato ela começa a ter esse desenvolvimento melhor e as informações que chegam a ela positiva faz com que ela venha ter vida de fato. Ela venha viver aquele momento. E não pensamentos negativos, depressivos, que de fato pode conduzir em enfermidades psicológicas do tipo. A gente vinha conversando antes de começar a gravação e você falou coisas muito interessantes, que é de chegar para o seu filho e dizer, eu estou aqui, eu não sei viver sem você. Aconteceu alguma coisa? Fale comigo que a gente resolve. Isso, porque eu preciso ter um porto seguro, né? Acho que todo ser humano precisa de um porto seguro. E o pai e a mãe precisam ser esse porto seguro do seu filho. Eu conto muito, Aninha, uma coisa que aconteceu que impactou muito a nossa vida, né? Uma vez na escola da minha filha, né? Teve um caso de uma criança que se suicidou, uma adolescente, né? E aquilo impactou negativamente em toda a história da escola, todo mundo comentou. E o pai, ele disse uma coisa que ficou muito para mim, que assim, eu queria ter um tempo a mais para o meu filho e descobrir realmente o que é que eu poderia, o que ele estava sofrendo, que eu não soube, que eu não pude ajudar. Então a criança, o jovem, ele deve saber disso. Eu posso contar com essa pessoa independente do que eu estou passando. Então o julgamento, eu não vou encontrar um julgamento, eu vou encontrar
alguém, algum aliado para me ajudar a superar. Até mesmo a corrigir meus erros. A gente erra, todo mundo erra. A criança erra, o adolescente erra. Então eu preciso ter aquela pessoa que me direcione, tá? E esse é o meu porto seguro. Então eu acho que esse é um papel muito importante também, que a gente tem que ser esse porto seguro dos nossos filhos. O amigo, né? Quando a gente diz assim, eu tenho que ser amigo, não é que eu vou concordar e fazer tudo, mas é ser a pessoa que realmente tem a confiança dessa criança.